Se tem uma empresa que tem passado por uma profunda transformação, é a Dell. Ela já foi chamada de Dell Computer e hoje chama-se Dell Technologies. Ela atua no mercado de computadores que foi muito afetado por novos dispositivos, como por exemplo os smartphones. E de fabricante de computador, passou a atuar fabricando servidores, storage e também oferecendo soluções de tecnologia. Luiz Gonçalves, que é o presidente da companhia, está aqui hoje nos estúdios da B3 para falar para a gente, no Conexão CEO, como é que está sendo essa transformação. Uma empresa de tecnologia que está se reinventando a cada dia. Luiz, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO. É um prazer recebê-lo aqui hoje no programa. Carlos, o prazer é meu. Parabéns pelo programa. E é um prazer estar aqui também com vocês para compartilhar um pouco da nossa história. Legal. Então eu gostaria que você já me contasse isso, porque uma empresa Dell, todo mundo liga o nome da Dell a computador, a notebook e a desktop. Como é que tem sido essa reinvenção da companhia nesses últimos anos? A Dell tem um pouco mais de 30 anos no mundo e passou realmente por várias transformações, se adaptando às necessidades que os clientes hoje vêm apontando para a gente como necessidades emergentes dentro da sua infraestrutura de tecnologia da informação. Já passou dos PCs, dos notebooks, servidores, workstations e hoje você tem uma família com 7 empresas que atendem toda a necessidade de infraestrutura dos nossos clientes, até mesmo com ferramentas de desenvolvimento de aplicações, para dar chance para que esses clientes vivam a economia digital, a economia dos dados, que já está emergindo aí em diversos mercados. Mas a Dell começou fabricando computador. Como é que foi essa passagem para outras tecnologias? Isso que eu queria entender. Chegou uma hora que o mercado de computadores, PCs e notebooks começou a cair. Nessa hora que deu estalo, falou, opa, a gente tem que começar a ir para outras áreas? É bacana esse seu comentário, porque desde que anunciaram a morte dos PCs, ainda se vendem quase 300 milhões de PCs no mundo todo ano. Ou seja, sob qualquer perspectiva, é um mercado ainda muito importante. A realidade é que com novos dispositivos ampliaram o tamanho do mercado de tecnologia como um todo. Você mencionou os smartphones, os tablets, as TVs digitais, ou seja, toda essa inserção digital hoje ampliou o tamanho do mercado. Mas PCs ainda continua sendo um negócio muito importante para a companhia. É um dos dispositivos ainda mais utilizados para a criação de conteúdo digital em todo o mundo e ainda é um negócio que nos interessa muito para oferecer soluções de ponta a ponta, do PC até o data center, passando pela cloud pública e privada e todos os instrumentos necessários para orquestrar isso tudo funcionando. Mas eu acho que a virtude da Dell foi reconhecer que precisava ir além dos PCs. E hoje nós temos os PCs, os servidores, soluções de armazenamento e até mesmo soluções para desenvolvimento de aplicações. Quanto que representa os PCs hoje no faturamento da no companhia? mundo inteiro hoje você tem grandes linhas na companhia, eu digo, né? Tem grandes linhas. A linha do que a gente chama de End User Computing, ou seja, aquilo que é voltado para o usuário final, seja ele corporativo ou doméstico, o que vai dentro do data center e aquelas soluções que se conectam com as nuvens privadas ou públicas hoje. O negócio de PCs, como eu disse, ainda é importante, ou seja, gira em torno de 1/3 do faturamento da companhia, de acordo com os resultados que nós publicamos até recentemente, agora no fim do nosso segundo de quanto? trimestre. Quanto que é o faturamento? O faturamento global hoje da companhia são 90 bilhões. 90 bilhões de dólares. 90 bilhões de dólares no mundo inteiro. E 1/3... 1/3 ainda vem desse mercado. E foi interessante porque nesse trimestre em especial, o mundo inteiro sofreu ainda um pouco a ressaca da venda de soluções para infraestrutura de data center no ano passado, que foi muito forte no mundo inteiro, e quem despontou nesse ano no resultado das companhias foram os PCs. E a Dell foi aquela que mais alavancou em cima disso, de novo, porque traz uma solução integrada, não é só o PC como elemento isolado, mas é o PC inserido nesse contexto da transformação digital, inserido nas soluções que fomentam as clouds públicas e privadas e chegam até o smartphone e nos apps que a gente tanto adora. A Dell hoje está em quantos países? A Dell hoje está presente em mais de 170 países no mundo inteiro. É uma empresa que tem 140 mil colaboradores, 90 bilhões de faturamento, como eu falei, e somos líderes em diversas categorias das quais atuamos, em soluções de armazenamento, em PCs corporativos, em servidores
que vão dentro dos data centers. Porque uma das coisas interessantes que muita gente me pergunta, fala, puxa, mas essa coisa de infraestrutura não é meio old fashion, né? Hoje são as aplicações, mas a verdade é que, grosseiramente falando, a cada 10 smartphones, algum servidor vai ser instalado em algum data center no mundo. Ou seja, tudo aquilo que a gente usufrui no mundo virtual está rodando num mundo físico real, que são os grandes provedores de cloud, os grandes provedores de soluções de data center, dos quais são os nossos clientes que compram a nossa infraestrutura. Por trás da nuvem tem vocês ali. Exatamente. Ou seja, as soluções de armazenamento for free têm limite, elas acabam, mas os provedores fazem com que ela não acabe comprando soluções que nós oferecemos hoje. Vocês estão em 170 países, mas tem uma fábrica aqui no Brasil. Quantos países tem fábrica? Como é que foi a decisão de trazer uma fábrica para o Brasil? Qual é a importância de você ter uma operação fabril no país onde atua? O Brasil tem diversas dificuldades, mas ainda é inegável que figura entre um dos destinos preferidos de investimento de todas aquelas empresas que se pretendem multinacionais e realmente globais. É um mercado que ainda tem um mercado interno muito interessante por conta dos mais de 210 milhões de habitantes, riquezas naturais abundantes, aí, estimadas em torno de mais de 20 trilhões de dólares, com fácil acesso e exploração. Tem fronteira com todos os países da América do Sul, excetuando Chile e Equador. E tem uma economia diversificada, ainda que fragilizada em determinados pontos. Portanto, estar no Brasil é muito importante. E uma fábrica no Brasil faz sentido por esse volume que você consegue hoje explorar dentro do Brasil e até mesmo na região, e também por conta das necessidades ainda prementes no país de infraestrutura. Então, trazer todo o produto importado te tira a liberdade de conseguir entregar uma das nossas vantagens competitivas ou das nossas propostas de valor, que é o produto customizado de acordo com o que o cliente faz. Então, em vez de trazer aquele produto já acabado da Ásia ou dos Estados Unidos, nós trazemos componentes e aqui nós montamos de acordo com a configuração necessária para o cliente específico dentro do seu data center ou para o seu usuário corporativo ou mesmo para o usuário doméstico que quer uma máquina com diferentes configurações. Na região, o Brasil abastece a região sul-americana? Hoje a gente abastece apenas Brasil. A fábrica hoje já passou por algumas evoluções, inclusive, já foram mais de 12 milhões de unidades produzidas na nova fábrica, sem contar a antiga. Atende só Brasil, mas tem capacidade de exportar e esse é um dos nossos pleitos junto ao governo, a todos, inclusive esse agora, de realmente facilitar a exportação, porque o Brasil pode ser sim um polo de exportação para os nossos vizinhos aqui, onde temos operações em todos os países. Mas hoje eles vêm sendo supridos, seja de Norte América ou mesmo da Ásia, e poderiam ser supridos do Brasil caso tivéssemos mais facilidade de acesso, menos burocracia, o peso burocrático. Não vamos nem entrar na questão de custo e processo tributário. Mas só a questão burocrática e o fluxo já seria um grande avanço. O Brasil, a operação brasileira, você falou, são 12 milhões de unidades produzidas por ano? Não, isso na história. Na história. Qual é a capacidade de produção e quanto que vocês têm produzido? Olha, hoje no Brasil, você pegar o mercado de PCs, por exemplo, o último levantamento do IDC mostra que no Brasil consumiu-se 5 milhões e meio de unidades. Em 2013, por conta até dos incentivos associados a MP do Bem e assim por diante, foram 15 milhões de unidades. Nossa, um terço do que já foi. Em 6 anos. A verdade é que os 15 milhões de unidades talvez tivesse sido um exagero, muito fomentado até artificialmente por conta do crédito e dos incentivos. Por outro lado, 5 milhões de unidades está muito aquém do potencial que o Brasil tem de produção e de consumo de PCs. Qual que você acha que é o potencial? Nós acreditamos que seria algo em torno de 7, 8, até 9 milhões de unidades, seria razoável. Porque a taxa de penetração de PCs em mercados desenvolvidos gira na casa de 70%, 80%. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 77%. PCs dentro das residências. No Brasil, nós estamos em 38%. Então, independente da canibalização que possa haver com os outros elementos, o mercado poderia ser o dobro dos 5 milhões de unidades anuais, poderiam ser
10 milhões de unidades. E nesse mercado hoje nós somos líderes, nós temos praticamente 24% do mercado hoje já por vários trimestres, e no mercado corporativo somos líderes absolutos, 45% de share. E essa fábrica produz só computadores ou também produz servidores? Produz todos os produtos que nós oferecemos no Brasil. Alguns elementos mais sofisticados, alguns itens mais sofisticados, esses sim vêm de fora. Mas hoje nós produzimos aqui servidores, workstations, soluções de armazenamento, IoT, soluções de IoT, gateways para IoT, PCs, notebooks, ou seja, essa fábrica hoje tem capacidade de atender todas as linhas que nós oferecemos no mundo aqui no Brasil. Você falou, antes de eu te fazer essa pergunta, sobre as dificuldades do país de burocracia para exportar. Além dessas dificuldades de burocracia para exportar, que outras dificuldades uma empresa de tecnologia encontra no país? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é uma jabuticaba que todo mundo sempre fala, que é a tomada de 3 pinos. Isso é uma coisa que só existe no Brasil, que não tem sentido nenhum. Que outros desafios, que outros obstáculos uma empresa de tecnologia num país que precisa inovar e o mundo inova constantemente, encontra aqui no país? Eu vou separar a resposta em 2 partes. A primeira delas, eu acho que é essa percepção que nós temos, que não é equivocada, mas às vezes um pouco exagerada, sobre quão complexo é operar no Brasil. Realmente é muito complexo e eu não vou menosprezar isso. Mas o fato é que operar na Turquia, operar na Índia, operar na China, operar no Oriente Médio é igualmente complexo e às vezes com mercados menores. Excetuando os países desenvolvidos, todos os demais é um desafio. E é interessante quando você está inserido no mundo global hoje, como é a indústria da tecnologia, especialmente no mundo físico, você vê isso de forma mais evidente. Então o Brasil tem as suas jabuticabas, poderia não tê-las, seria melhor que não as tivesse, mas ainda assim é um lugar atrativo. Por outro lado, eu acho que nós temos desafios ainda mais prementes, como por exemplo a questão da mão de obra. Hoje você tem 1% só dos graduados no Brasil voltados para as áreas de ciência, tecnologia, estatística e matemática, que é um definidor do quanto que você vai conseguir avançar no desenvolvimento de soluções voltados para a era digital. Não tanto na montagem de um PC, mas desenvolvendo aplicações, desenvolvendo know-how, desenvolvendo propriedade intelectual, que realmente é o que hoje valoriza as empresas e os negócios. Você tem também as questões de acesso a mercados e questões tributárias, que são aquelas questões que hoje são amplamente conhecidas em diversos setores. Mas a questão educacional hoje, a questão da competência dos talentos e o foco dessas competências, hoje tem sido um obstáculo para que o Brasil venha se inserir no mundo digital. Se pensarmos que hoje temos no Brasil uma demora de 14 anos na média para se aprovar uma patente versus 1 ano no Japão, demonstra a dificuldade que nós temos para fomentar a inovação, atrair inovação, que hoje no mercado ou no mundo digital é muito mais acelerado. Você tem um exemplo assim, de como você sente aí na pele isso, no dia a dia? A gente tem vários exemplos. Dá um exemplo. Né? Quer dizer, eu citei a questão da própria exportação, mas eu vou dar um exemplo muito mais material. Nós temos uma companhia, 140 mil colaboradores, praticamente atuando em todos os países hoje conhecidos no mundo. O Brasil hoje vem exportando talento dentro da companhia para mercados onde, como os Estados Unidos, estão vivendo pleno emprego, ao passo que no Brasil temos quase 12 milhões de desempregados, e estamos exportando talentos para esses mercados e não conseguimos repô-los na mesma velocidade aqui por conta dessa falta de talentos capacitados para entrar nessa indústria. O mercado internacional vem consumindo bons talentos, cérebros do Brasil que estão indo para outras subsidiárias. A nossa alegria apenas é porque elas vão para a companhia, continuam contribuindo dentro da companhia, mas nós tivemos em várias posições, em várias áreas de atuação, gente saindo do Brasil, indo para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, mesmo para outros países da América Latina, e a dificuldade em recolocá-los é grande. Você tem um monte de talento. Você tem um monte de vaga aberta, então.
Hoje temos vagas abertas. Tem quantas vagas abertas? Olha, vou falar pro pessoal aqui já te procurar. Temos vagas abertas, sim, em diversas áreas, e é interessante isso, porque a indústria da tecnologia é uma indústria hoje que tem escassez de mão de obra disponível, ao passo que a gente tem um excedente de gente capacitada e formada em áreas que hoje não tem tanta atratividade como a indústria da tecnologia. Tem inovações que vocês criaram aqui e foram exportadas? Você está falando de talentos brasileiros que hoje vocês estão exportando os talentos brasileiros da Dell para outras unidades da Dell ao redor do mundo. Vocês já exportaram tecnologias? Já. Tem 2 casos que eu posso citar, mas são diversas. Uma delas dentro da fábrica e eu vou citar uma outra que é voltada para produtos específicos. Dentro da fábrica, aqui no Brasil, nós desenvolvemos, junto com a Universidade Estadual do Ceará, um instrumento para permitir que pessoas com deficiência trabalhassem na linha. E o mais interessante... Na linha de produção. Na linha de produção. E o interessante é que esta posição requer habilidades auditivas, que é testar o equipamento ao final da linha, se ele está emitindo som como se fosse um usuário, realmente usuário comum. Liga a máquina e vê se o alto-falante está emitindo som na experiência real, não só apenas do sinal digital. E na linha hoje nós temos deficientes auditivos trabalhando. Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite que o deficiente auditivo consiga fazer esse teste, além de outros, mas este inclusive, que diz respeito ao funcionamento da máquina na questão da emissão do som, através de uma tecnologia desenvolvida em conjunto com a Universidade Estadual do Ceará, que hoje vem sendo exportada para as outras plantas, para que as plantas no mundo consigam também dar contratar deficientes auditivos. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, nós temos um centro de desenvolvimento no Rio de Janeiro, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde temos cientistas de dados que trabalham em modelagem de dados. Uma das soluções desenvolvidas lá foi implementada e incorporada em uma das nossas soluções de armazenamento de dados voltados para a exploração geológica, muito utilizada no Brasil por conta da indústria do petróleo e a investigação do solo profundo no mar, na exploração do pré-sal. Essa solução, o algoritmo desenvolvido para essa solução no Brasil foi incorporada hoje e vem servindo para diversas outras indústrias, inclusive no mercado financeiro, no mercado, na indústria de, como é que se diz, climática, todas essas que usam uma massa de dados muito grande e a exemplo do que foi feito aqui no Brasil foi incorporado usando esse algoritmo desenvolvido aqui no Brasil. Então, são soluções desde questões absolutamente práticas na fábrica até soluções muito sofisticadas voltadas para desafios como prever o clima amanhã. Olha só que coisa. E a questão da internet das coisas, você até mencionou a IoT, essa é uma área que vai revolucionar indústrias de várias maneiras, né? Os equipamentos conversando entre si, o carro que vai conversar com o semáforo, enfim. Parece filme futurista, mas quando a gente olha, de repente já está funcionando. De que forma que a Dell está inserida nisso e o que vocês estão fazendo nessa área? Tem diversas fronteiras no IoT, mas o IoT realmente é o próximo grande passo que essa indústria vai dar, quando todas as coisas tiverem algum dispositivo inteligente associado a elas. Até porque o dispositivo em si hoje tem um custo virtualmente chegando a zero, no sentido de embuti-los nesses devices todos, nesses dispositivos todos que utilizamos. Aonde nós entramos nisso? Realmente preparando toda a infraestrutura que dê conta de conectar, receber os dados, processá-los, armazená-los de forma segura, em tempo real, para que realmente as coisas funcionem, para que o carro entenda que aquilo é um cachorro e não uma criança de 4 andando na rua, para que o posto de gasolina consiga falar com o provedor do seguro do carro para dar sinais vitais do seguro e do carro e diminuir a sua apólice porque você está com o carro em bom estado.
essa economia dos dados requer uma infraestrutura por trás que tenha capacidade de ser distribuída, processe em tempo real e de forma segura. Então, hoje, nos produtos que nós desenvolvemos, uma das preocupações chave é trazer o dado para próximo do processamento. No mundo do passado, as grandes empresas, os seus data centers, você tinha o silo do processamento e o silo do armazenamento de dados. Coisas separadas, conectadas para processar as tarefas triviais de uma grande corporação. Hoje isso precisa estar integralmente incorporado, porque o processamento do dado em grande escala tem que ser feito em tempo real, muito próximo. A gente fala no jargão da indústria, ou seja, aproximar o processador da memória. Eles precisam estar cada vez mais integrados e incorporados um ao outro. São nessas tecnologias que nós estamos investindo hoje. E vocês já estão fazendo testes? Já temos produtos hoje nessa linha. E eu citava os gateways de tecnologia de IoT, porque diferente de um computador, muito embora dentro tenha componentes da mesma natureza, a hora que você coloca um gateway de IoT dentro de um caminhão, ou dentro de uma planta, ou dentro de uma mina de exploração de ferro, você tem um ambiente inóspito e a conexão precisa funcionar e o caminhão chacoalha e pode nevar ou chover no lugar onde aquele dispositivo está funcionando, e tudo isso com segurança, com interconectividade e funcionalidade em tempo real. Hoje nós já produzimos gateways e inclusive temos aqui, citando mais um caso, nós temos na nossa planta aqui no Brasil uma aplicação de gateway fabril, ou seja, a indústria 4.0, IoT em fábrica, sendo utilizado no Brasil, que também foi uma inovação aqui, exportada para as outras plantas do Brasil, desenvolvida pelo nosso próprio time de engenharia aqui no Brasil. Para outras plantas do Brasil ou não? Para outras plantas do mundo, perdão. E desenvolvido aqui. Então, muito interessante porque IoT, desenvolvido no Brasil, exportado para o resto do mundo. Agora, tem um movimento também das empresas de tecnologia que estão passando por essa transformação de comprarem pequenas empresas, startups, porque se tornaram muito grandes. Você falou que é Dell, tem mais de 140 mil funcionários, 90 bilhões de faturamento, presença em 170 países. É um elefante, né? Com todo respeito. É tão grande que para se movimentar, às vezes, é mais demorado, como tem acontecido com outras grandes empresas de tecnologia. Vocês têm comprado empresas menores que trazem soluções, essas startups, vocês estão de olho nesse universo? Sempre, não só sob o aspecto de adquiri-las, muito embora isso possa acontecer também, mas muito no aspecto do ecossistema. Nós não temos a pretensão de fazer tudo e nem dominarmos todas as áreas, mas um erro vital que algumas empresas cometem é se fecharem e tentarem desenvolver toda a solução de ponta a ponta. Uma das virtudes que eu diria que a Dell tem quando se posiciona junto aos clientes é: somos uma empresa que utiliza padrão de indústria aberto. Ou seja, se você quiser rodar a nossa solução ao lado da solução dos concorrentes, você conseguirá. Se amanhã você quiser optar por um outro fornecedor para as mesmas soluções, você poderá. Se você quiser utilizar a nossa solução integrada com outros, você pode também. Porque essa é uma indústria tão dinâmica que se fechar em si mesmo pode ser um erro e quase um erro letal. Então nós trabalhamos muito o ecossistema. Hoje as nossas soluções conversam com todos os grandes provedores de mercado. E talvez o exemplo mais evidente seja a cloud. Os clientes falam, não, a cloud é pública ou a cloud é privada, e esse divide ou essa posição quase que ideológica perdurou por algum tempo, e quando nós olhamos para o cliente diz, não, a cloud é híbrida, tem coisas que eu quero fazer dentro de casa com a minha cloud privada, porque são coisas associadas ao meu negócio, ao core do meu negócio, e tem outras coisas que eu vou buscar no mercado, porque não faz sentido desenvolver dentro de casa. Armazenamento na nuvem, né? Por exemplo, e outras soluções que são marginais no cômputo da operação da companhia, eu não preciso ter aquilo. Agora, como é que eu orquestro isso tudo junto? Porque continua sendo parte da minha operação. O que está lá no provedor de cloud pública e o que eu tenho aqui, se eu viver nesses dois mundos isolados porque eles não se conversam,
te tira a flexibilidade. O que nós oferecemos para o nosso cliente hoje é uma solução que ele pode desenhar a sua cloud privada e utilizar os mesmos padrões de gestão, as mesmas ferramentas de gestão, quando ele fizer o transbordo para a cloud pública, porque chegou a Black Friday, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais capacidade e eu não vou expandir o meu data center por causa de uma semana. Eu uso o data center de um provedor que tem a condição de me prover aquela capacidade adicional por uma semana, 2 semanas, um mês que seja, mas eu preciso ter o mesmo painel de controle para gerenciar aquilo. Isso que nós oferecemos. Mas vocês estão comprando startups, olhando startups? Estamos. Uma das empresas que, por exemplo, foi adquirida já há algum tempo, se provou absolutamente vital para a nossa oferta de valor e hoje foi 100% incorporada dentro da família de companhias, é Pivotal. Pivotal é uma plataforma aberta de desenvolvimento de aplicações nativas em cloud. Essa empresa foi adquirida inicialmente pela Dell Technologies em parceria com outros investidores. Hoje ela é 100% proprietária, nós somos 100% proprietários dela. Está dentro do guarda-chuva de VMware e é parte fundamental para a construção dessa proposta de valor. Ou seja, além de orquestrar a cloud pública e privada mediante os mesmos instrumentos, também o desenvolvimento de aplicações você vai conseguir utilizando os mesmos instrumentos, trazendo agilidade para o cliente. Mas e no Brasil vocês estão olhando também? Aqui no Brasil também, a gente olha. Existe um braço da companhia que é o Dell Ventures, que é voltado para investimento em companhias, em diversas áreas inclusive, mas nós temos um olhar também muito específico voltado para o empreendedorismo. Empreendedorismo feminino, inclusive, buscando fomentar o desenvolvimento nos países em desenvolvimento de empreendedores que estão nascendo na esteira digital. Então a gente está sempre olhando e sempre tem alguma coisa aí no cardápio para a gente avaliar. Legal, investindo nessas empresas. Investindo nessas empresas. Maravilha. Tá bom, Luiz, a gente volta já no próximo bloco conversar um pouquinho mais sobre Dell. E pessoal, a gente volta no próximo bloco com a entrevista com o Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies. Por favor, assine o nosso canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também acesse o nosso site, neofeed.com.br. A gente volta já.